Então vamos falar aí sobre reunir alguns assuntos, né? A gente pretende fazer aí uma live aí de mais ou menos 1 hora, para que não fique muito desgastante para você, né? Eu sei que nós temos tantos compromissos familiares, né? Compromissos profissionais, então esse horário geralmente o pessoal vem aí do trabalho, tá meio cansado. Então vamos começar então. Quem eu sou, né? Então, meu nome é Jonathan Costa Beber, possuo graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, em 2008, com ênfase em sistemas de energia. Então, me formei em 2008 em Engenharia Elétrica e no meu tempo, não sei como que é hoje, a gente escolhia qual ênfase gostaria de fazer. Eu escolhi aí a ênfase de sistemas de energia. Já foi direcionando então aí o meu caminho aí para a área de sistemas de potência. Concluí o curso de especialização em proteção de sistemas elétricos pela Universidade Cruzeiro do Sul, lá em Londrina, Paraná, em 2012. Eu tenho uma experiência então em projetos de média e alta tensão, estudos de proteção de sistemas elétricos industriais e de potência, né? Então eu tenho uma experiência em estudos de proteção. O meu foco é a área industrial. Então eu sei que tem engenheiros, né, de proteção que trabalham mais com a área de geração, ou transmissão, ou distribuição, principalmente dentro das concessionárias de energia elétrica. E o meu caso a minha maior experiência é com plantas industriais. Então, já trabalhei com níveis de 13.8, 23.1, 34.5, 69 e 138 kV. Também, nesses últimos anos, também trabalhei com comissionamento de subestações, né? Fazendo aí os testes e ensaios de equipamentos elétricos das subestações, né? Então, MEGA, fator de potência de isolamento, né? Relação de espiras, aí fazia todos os testes, né? Em TCs, TPs, seccionadora, disjuntor. Então nós também tive essa passagem em comissionamentos de subestação, comissionamento de subestação, certo? Hoje, atualmente, né, eu trabalho na empresa Protection, Estudos e Treinamentos Elétricos. Ela foi criada em 2014. A Protection oferece treinamentos e estudos específicos na área de sistemas elétricos de potência. Então, hoje, eu sou sócio proprietário da Protection e nós ofertamos estudos e treinamentos. Os treinamentos podem ser presenciais ou digital, que é um novo produto que eu quero mostrar para você hoje. Então, o meu novo produto hoje é o treinamento digital, ainda mais nesses dias de pandemia. Isso me motivou muito a desenvolver. Eu já havia desenvolvido o treinamento, já comecei há mais de 5 anos a desenvolver ele. Faz muitos anos que eu estou desenvolvendo ele e resolvi startar agora um tempo oportuno para isso, né? Os estudos são realizados através do uso do software PTW, versão 8 da SKM. Então, se você quiser fazer uma cotação, aí tem o site protectiontreinamentos.com.br. Pode entrar em contato comigo. Se você deseja tirar dúvidas sobre treinamentos, entra em treinamentos@protection.com.br ou em estudos jonathan@protectiontreinamentos.com.br. Bom, quais os tópicos que nós vamos falar hoje? É claro que numa live, né, de um tempo limitado, não há como abranger e aprofundar todos os assuntos, mas vamos fazer uma pincelada aí, passar superficialmente aqui alguns tópicos que eu acho interessante na parte de proteção de sistemas elétricos. Vamos falar um pouquinho sobre relés de proteção. Vamos falar um pouquinho também de seletividade e coordenação. Vamos falar um pouquinho também sobre proteções direcionais e diferenciais. Aí eu explico para vocês as aplicações dessas proteções, tá?
Vamos falar um pouquinho sobre tecnologias nos relés, IEDs, ETCs. E vamos fazer aí uma simulação de falta, né, num sistema usando o software PTW. Bom, relés de proteção. Tá? Os relés de proteção começaram, né, na versão dos eletromecânicos. Tá? Então, se usava um relé por fase. Então, no sistema trifásico, você deveria ter um relé na fase A, um relé na fase B, um relé na fase C, e você geralmente fazia, né, uma conexão residual dos TCs das fases e usava essa corrente residual e ligava a um relé de neutro. Então, você tinha quatro relés eletromecânicos para fazer aí uma proteção aí de um alimentador, por exemplo. Esses relés, eles ainda estão em uso, sim, ainda estão em uso. E houve uma grande dificuldade depois que começaram a surgir os relés eletrônicos, os relés estáticos, eles passaram a ter muitos problemas. Então era uma tecnologia nova e tudo que é eletrônica é mais sensível. E o relé eletromecânico era muito robusto, ainda é. Então se teve uma dificuldade muito grande de migrar. Tá? E agora com os relés digitais ou relés microprocessados, se ganhou de novo a confiança que os relés eletromecânicos tinham, né? Porém se incorporou muitas outras coisas, né? Nós vamos ver depois. Então um relé eletromecânico, basicamente ele não tem uma parte eletrônica para funcionar, ele funciona pelos efeitos eletromagnéticos, né? Então tem as proteções sobre corrente temporizada, né, e instantânea, tá? Alguns era opcional, sabe? Você poderia comprar só a proteção sobre corrente temporizada, ou você poderia também anexar a proteção instantânea. No caso aqui, um relé 12IAC25, esse relé ainda está em operação, tá, pessoal? Ele está em operação numa planta industrial, certo? E ele tinha a proteção temporizada instantânea. Veja que a proteção temporizada, os ajustes se situam mais aqui em cima. Então você tem a faixa de TAPs. Esses TAPs, essas correntes são em amperes secundário, tá? Então eu vou definir aí meu ajuste na época ali que nós fizemos essas fotos. Ele estava no TAP 12 amperes secundários. E um dial de tempo, tem uma barrinha aqui que está tapando um pouquinho, mas ele estava num ajuste 0.5, dá para ver na figura aqui à direita, melhor, ele estava num ajuste 0.5. Vendo que tem um risquinho indicando aqui o ajuste 0.5, esse era o dial de tempo do relé. E o ajuste instantâneo, ele é aqui do lado, dando um zoom na foto, você pode ver que aqui na unidade instantânea, ele tem um parafuso, tá? E embaixo tem uma arruela ali que segura, tranca o ajuste, tá? Então quando você quer reajustar ele, você solta essa porquinha de baixo aqui e você pode girar esse parafuso. Quanto mais para cima você trazer esse parafuso, mais você desloca o núcleo lá do indutor e você tem o valor de ajuste ele começa a ficar mais alto. Então, bem em cima você vai ter o ajuste máximo e bem embaixo o ajuste mínimo. Até aqui na plaquinha indica atrás aqui máximo e mínimo. Só que entre o máximo e o mínimo você não sabe o ajuste que é. Então, você dá várias voltas ali no parafuso, mas você não sabe em que ajuste está, né? O ajuste instantâneo. Então, nesse caso, você deve fazer um teste com mala de calibração, tá? Uma mala injetando aí corrente no teu relé, e você vai injetar corrente no teu relé, e a hora que ele disparar instantaneamente, você vai saber o ajuste que está. Não tem outra forma.
Inclusive, esse relé eletromecânico ele tinha duas faixas de ajuste instantâneo, tá? Nós vamos ver aqui depois. Quando por exemplo, atuava, né, a proteção temporizada, aqui nessa bandeirola aqui à esquerda, ele aciona uma outra cor, um laranjado, né, um vermelho, né, e se atuar a proteção instantânea, ele aciona essa outra bandeirola aqui. É bem legal porque você desconecta aqui a capa, né, nesse caso que nós sacamos ele para fora para reajustar, nós sacamos a capa de vidro que tem na frente, né, tiramos, desrosqueamos aí os 4 pontos nas extremidades, tiramos, aí você tira uma chapinha ali que curta-circuita os TCs, tá? E aí você pode sacar ele com segurança. A faixa de ajuste da unidade instantânea, falei para vocês, um relé eletromecânico, nesse caso, ele tinha a faixa low e a faixa high. A faixa low é de 20 a 80 amperes secundário. Se você gostaria de um ajuste maior que 80 amperes, você deveria usar então a faixa high. Qual a diferença? A faixa low em série, você faz uma ligação em série aqui no esquema elétrico ao lado aqui, você tem que fazer uma ligação em série, que é como está aqui. Então essa bobina AB e CD devem estar em série. Então você está na faixa low. Se você ligar a bobina AB e CD em paralelo, então você vai para a faixa high. Tá? Então aqui os terminais que entram o TC é no 5 e 6. Ou seja, então cada relé ele vai ter uma entrada de corrente apenas, então ele vai monitorar uma fase apenas. Outra coisa que eu não falei para vocês, os relés eletromecânicos, você tinha que comprar ele e ele não tinha ajuste de tipo de curva. Então, nesse caso aqui, a característica de tempo dele era inverso. Tá? Então, ou você comprava ele inverso, ou muito inverso, ou extremamente inverso. Então, você tinha que comprar com a característica de tempo que você iria usar no seu estudo. Hoje não, hoje isso é ajustável no relé. Então naquela época não era, então era mais uma dificuldade, né, para se fazer estudo de proteção. Aí vem a era aí dos relés digitais, os relés IEDs, os relés inteligentes, que incorporam um monte de função, né? E aqui nós pegamos um exemplo aqui de um relé Siemens. Então os relés geralmente já tem display, no display tu navega, consegue ver as correntes, as grandezas elétricas. Você consegue também parametrizar e ajustar os teus LEDs frontais aqui, né, de acordo com as proteções que atuam ali, você pode parametrizar esses LEDs. Você pode também configurar aqui, no caso do relé da Siemens, tem o botão F1, F2, F3, F4, que são configuráveis, tá? Para algum comando que você quer fazer, né? Um atalho de um comando aí que você queira fazer aí para visualizar o teu menu, né? Ou algum comando, né? Tem o teclado numérico aqui para você ajustar, colocar senha, tá? Eles possuem senha também que vocês podem habilitar ou não, e uma série infindável aí de coisas, tá? Para nós não perder o foco, então, a parte da proteção que você ajusta no relé da Siemens. Aqui um exemplo, esse aqui é um 7SJ62 e aqui você tem um menu geral ali que você habilita então as proteções que você quer usar, tá? No caso, geralmente, aqui na 5051 de fase e 50N, 51N, você coloca o tipo aí de curva que você quer, né? Por exemplo, a IEC aqui, tá? Então, parametrizando no Dixie as configurações de proteção no Setting Group A, então eu posso parametrizar aqui as proteções. Outra coisa, os relés, eles às vezes têm mais de um grupo de ajustes para uma série de coisas que você pode usar. Por exemplo, você tem uma configuração em teu sistema que exige um tipo de graduação ou outro tipo de graduação, tá? Então, você pode ter dois grupos de ajustes, tá? Só foi conferir se a apresentação está tudo ok.
Boa noite aí, o pessoal. O Christian, Flávio, Danilo, Matheus, Douglas, né? Luiz Fernando. Muito obrigado por estar acompanhando, tá bom? Tem uma espiadinha aqui para ver se está tudo certo, tá? Vamos lá. Então, você pode ter mais de um grupo de ajustes. Então, digamos que o teu sistema entrou com uma outra linha que tem uma impedância aí da fonte, uma contribuição da fonte diferente. Aí você quer fazer um ajuste mais sensível, por exemplo. Então, eu posso vincular um outro grupo de ajustes, né? Posso criar uma lógica. Então, quando entrar uma outra configuração ou quando entrar um gerador em operação na planta, eu faço uma lógica no relé que ele mude para aquele grupo de ajustes que eu quero, certo? Às vezes, tu tem um sistema aí de concessionária, subestação grande, você tem uma alimentação aí radial, na verdade com linhas backup, você quer usar uma ou outra, então tem essa possibilidade. Então aqui eu habilito simplesmente a proteção sobre corrente de fase, né, e de neutro. É um relé de sobrecorrentes. Aqui eu ajusto então as minhas proteções temporizadas. Veja que aqui, se eu colocar esses dois ozinhos menores, é como se eu deixasse bloqueado o parâmetro. Tá? Então, se eu quero bloquear, eu uso esse símbolo aí de infinito, eu bloqueio esse parâmetro. Então, o I maior, 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 nesse caso está bloqueado. Aí eu estou usando um I maior, maior, nesse caso, 612 amperes e 0 segundos, então a proteção é instantânea. E uma temporizada de 172 amperes em 0,9 segundos. Um tempo fixo 0,9 segundos. Aí você tem a proteção inversa, a 51 ajustada aqui. Então a de antes era as proteções 50, 51 tempo definido e agora 51 tempo inverso. Um pickup aqui de 52 amperes, um dial de tempo de 1, um dropout instantâneo. O que é isso? Depois que opera o relé tripa, né? Ele vai voltar em operação depois que ele chegar num ajuste aí de dropout, tá? Digamos que ele chega a 95% do ajuste, né? Ele passou do 100%, ele atuou, depois que o ajuste chegou a 95%, digamos, ele desatua. Essa desatuação, o dropout pode ser instantâneo. Tá? É o que se usa hoje. Se você fosse coordenar com relé eletromecânico, você deveria botar então um dropout aqui para simular aí o relé eletromecânico, porque o relé eletromecânico ele tem um disco que gira, né, contando o tempo. Depois que ele opera, esse disco começa a voltar. Se você não esperar ele voltar até o ponto inicial, se você pegar meio caminho esse disco, certo? Ele começa e a falta, e você religa o seu sistema e a falta ainda está lá, ele vai começar a contar de um tempo depois. Então ele não vai atuar no tempo certo aí da curva. Aí também tem as proteções de terra, de neutro, né? A mesma forma de ajustes aí da proteção de fase. Isso aqui pode ser algo do teu dia a dia, certo? Do seu dia a dia. Isso aqui também pode ser uma coisa nova para vocês, eu não sei. Não temos como equalizar aí o conhecimento de cada um, mas é interessante aí mostrar isso, e eu vou deixar um tempo aí depois para nós, de repente, trocar umas ideias, responder algumas perguntas também, tá? Seletividade e coordenação, método convencional, tá? Então, o convencional hoje é você ter aí um coordenograma, certo? Isso aqui é um coordenograma, escala logaritmo. Aí você tem aqui o eixo da corrente, né? E o eixo do tempo. Seria o teu Y aqui, a tua reta vertical, tempo, horizontal a corrente. O que eu tenho aqui, né? Esse aqui é um coordenograma aí de um estudo aí do PTW, tá? Eu falo do PTW porque eu trabalho com o PTW. Pode ser qualquer outro, tem outros softwares bons, tem o EasyPower, que a EasyPower vende,
representante, tem o PTW, né? A NSB, ela representa aí ele. Tem o ETAP, tem muitos outros também software, mas digamos que um dos mais conhecidos seria o PTW também, né? Então, ele é muito usual aí para as plantas industriais, tá? Você que é de concessionária, você já acaba usando às vezes outros softwares, né? E aqui, eu tracei aqui, então aqui ele puxou o diagrama do qual eu estou coordenando, né? E ele pega a parte da média tensão, tem um relé, aqui está representado um disjuntor, um relé, um cabo aí alimentando um transformador delta estrela. A maioria dos transformadores são delta estrela aí nas tuas plantas industriais. Um cabo aí, os teus cabos gerais, um disjuntor geral. Aí chega no teu painel geral de baixa tensão, um disjuntor geral e um disjuntor de saída, certo? Então, o meu disjuntor de saída é esse em verde, certo? Se esse disjuntor de saída fosse alimentar outro painel, se fosse um disjuntor geral de um outro painel, eu poderia temporizar também esse disjuntor verde aqui, certo? Se esse aqui é um final de carga, eu posso deixar aqui com atuação instantânea. O próximo a operar, então, é o disjuntor geral desse painel em questão, que está no secundário do transformador em rosa aqui. Aí tem uma temporização para coordenar aí com o disjuntor da saída. Como é que coordena esses dois caras? Disjuntor com disjuntor. Basta você colocar a curva de um acima da curva do outro, ou seja, a curva superior, né, de tempo máximo de abertura, né, abaixo, né, do tempo mínimo de operação do que está a montante. Então, uma curva não sobrepondo outra, está coordenado. Agora, o disjuntor com o relé, você já precisa aí pelo menos aí 0,2 segundos para coordenar. E foi o que foi feito aqui. Essas curvas aqui são os cabos em vermelho, certo? Então aqui são os cabos. O cabo aqui os de baixa tensão e o de média tensão. Então, os meus relés, meus disjuntores, né, estão protegendo a curva dos meus cabos, a curva térmica dos meus cabos. Também existe a curva térmica do transformador. Essa primeira bem de cima é a curva térmica do transformador. A segunda é a curva deslocada do transformador. Porque isso só acontece em transformadores de delta estrela. Se tu pegar um transformador estrela aterrado, você só tem uma linha, só a primeira linha de cima aqui, que representa a curva de suportabilidade térmica. Como ele é um delta estrela, o que acontece? Acontece que uma falta fase terra no secundário transformador vai gerar uma falta bifásica, uma fase terra no secundário transformador vai gerar uma falta bifásica na alta. Só que essa falta bifásica aqui na média tensão, no primário, que o relé vai enxergar, e quem vai enxergar é a proteção de fase do relé, por isso que você põe essa curva deslocada, né? Você tem que garantir que a curva de fase do relé proteja essa curva deslocada. Porque esse curto-circuito bifásico no lado primário, ele tem cerca de 58% PU do valor da falta que está no secundário. Então, enquanto o transformador está em 1 PU lá no secundário, né, no primário ele está em 0,58 PU. Então o relé vai dizer, ele está 0,58 PU, mas lá no secundário ele já está lá sobreaquecendo em 1 PU. Então, uma forma de eu proteger essa situação é eu deslocar 58% para baixo também a curva térmica do transformador. Outro detalhe, veja que o relé ele opera, né, um instantâneo, né, acima do inrush, para ele não atuar indevidamente, acima da partida do transformador, certo? Transformador a óleo geralmente 8 vezes a nominal, durante um tempo de 0,1 segundo é o ponto de inrush aí que você usa aí no teu coordenograma. Transformadores a seco usa 14 vezes a nominal, da corrente nominal do transformador, para representar a corrente partida. Você também tem que estar com instantâneo acima da maior corrente assimétrica na baixa tensão, porque eu não quero que ele opere instantaneamente na baixa tensão, senão vai descoordenar com o meu disjuntor. Então eu opero acima
é do meu ponto B aqui, que seria a minha corrente assimétrica máxima no secundário. É uma falta trifásica assimétrica. E ele opera de forma instantaneamente para as correntes de curto na média, que é representada aqui por C e D, a corrente simétrica e assimétrica na média, e de forma temporizada para a corrente de curto trifásica simétrica, representada pelo ponto A na baixa tensão. Então aqui na baixa tensão vai atuar primeiro o verdinho aqui, um curto aqui na saída, depois o disjuntor rosinha aqui e depois o relé, certo? Então estão todos coordenados. Na média tensão, a baixa não vê, né? Então ele atua de forma instantânea. É o primeiro dispositivo no primário do transformador, você consegue colocar essa proteção instantânea. Se você tivesse um outro relé acima, a montante desse relé que está aqui em azul, você viria com uma curva aqui e viria com um tempo temporizado aqui, ó. Para atuar no ponto C e D, você deveria chegar aqui com uma temporização aí, no mínimo aí, de 0,2 a 0,3 segundos. Bom, que mais poderia falar aqui? Aí teus picapes, né, você ajusta de acordo aí com a potência do teu transformador, disjuntor geral de acordo aí com o teu painel. Geralmente esse ramal aqui fica tudo aí em relação à corrente nominal do transformador, né? E sem problemas, certo? O pessoal às vezes coloca o picape aí um pouquinho acima da corrente nominal do transformador, tá? Muitas vezes isso não tem problema, tá? Porque o transformador também tem uma proteção redundante, que é a proteção 49, proteção térmica dele. Então, às vezes a gente deixa aí uma folguinha, tá? E o disjuntor também a gente deixa às vezes uma folguinha um pouco acima da nominal do transformador, porque ele tem uma faixa de erro. Veja que ele tem uma faixa de erro, então eu tiro minha faixa de erro, né, para permitir a corrente nominal do teu transformador, né? Se os teus cabos estiverem dimensionados aí pela corrente nominal do transformador, não tem problema. Então pode ver aí que eles estão coordenados. Seletividade lógica. Então uma seletividade lógica de dois relés, tá? Então tem dois relés, o relé 1 em rosa e o relé 2 em azul. Veja que o relé 1 não é um relé primário de transformador. Se fosse um relé primário de transformador, ele poderia começar com uma proteção instantânea, certo? Aqui ele começou já temporizado. Provavelmente tem outro relé aí para frente fazendo a proteção primária do transformador. Então ele já está temporizado. Então, num estudo convencional, você começa aqui com a curva inversa, esse tempo temporizado, e depois esse outro tempo temporizado, no azul e no rosa. E acaba aqui, no estudo convencional. Então, o curto-circuito aqui está no mesmo nível de tensão, certo? Um curto-circuito aqui, onde o relé 2 e o relé 1 enxergam, o relé 1 atuaria primeiro, com 0,25 segundos. Depois atuaria o relé azul, 0,45 segundos. Então 0,2 segundos, que é o tempo de coordenação entre eles, então tá ok. Esse tempo de coordenação você pode calcular, você leva em consideração daí aí o teu tempo de abertura do teu disjuntor, né? Tem disjuntor a óleo, a vácuo, isso diferencia aí o teu tempo de abertura aí. Aí os disjuntores rápidos, eles podem abrir até em 3 ciclos. Aí você conta o teu tempo de operação do relé. Mais um tempo aí de segurança, tá? Então você chega aí ao cálculo do tempo de coordenação, né? Já se usa até 0,2 segundos. Na literatura você vai ouvir um tempo de coordenação aí de 0,3, 0,25. Mas o pessoal aí já está começando a usar 0,2 segundos de coordenação. Mas o que eu quero dizer para vocês, veja que tem um outro ajuste aqui embaixo, ó. Aí o azul e o rosa descem com uma proteção temporizada, os dois, de 0,1 segundos. Aí você vai dizer, pronto, agora ficou descoordenado o teu sistema. Acontece que esses ajustes são da seletividade lógica. O que é seletividade lógica? Vou explicar de maneira bem simples, tá?
os dois relés têm o mesmo tempo de ajuste, em 0,1 segundo. Geralmente a seletividade lógica é ajustada em 50 milissegundos até 100 milissegundos. Então os dois estão ajustados em 100 milissegundos. O que acontece? Dá um curto aqui embaixo do relé 1, certo? Os dois são sensibilizados. Os dois são sensibilizados. Quando o relé 1 é sensibilizado, né, ele foi sensibilizado aí por esse picape, né, mas assim, em questão de milissegundos, ele vai mandar um bloqueio para o relé 2. Ou seja, o relé 1 e o relé 2 eles têm que estar em comunicação. Tem que haver um sistema de comunicação entre eles. O relé 1 manda para o relé 2 em questão de poucos milissegundos, dizendo, eu vi a falta. O relé 2 diz, tu viu a falta, então eu não vou operar. Então ele bloqueia o ajuste aqui dele, que está em 100 milissegundos. Ele bloqueia. E o relé 1 atua aí em 100 milissegundos. Se a falta for entre o relé 1 e o relé 2, então só o relé 2 vai enxergar, certo? Certo. Então vai acontecer a falta, o relé 2 não vai receber o bloqueio do relé 1, certo? Não recebendo o bloqueio do relé 1, que é questão de milissegundos, então ele atua em 100 milissegundos. O que acontece? As atuações deles ficam limitadas em 100 milissegundos. Aí você reduz aí o teu tempo de curto-circuito, reduz aí todos os efeitos que a tua corrente de falta iria dar no teu sistema, certo? Então, isso diminui até as correntes de arco, claro. Então, isso aqui é bom aí para o teu painel, é bom para a segurança, é bom para todo mundo. Deu para entender aí, mais ou menos? Depois, ó, tiver uma pergunta, então assim é a seletividade lógica. Então, eles têm esse ajuste. Aí tu vai perguntar por que então tem esse ajuste aqui convencional. Caso falhe a comunicação, rompa a comunicação, o rato foi lá e roeu o cabo, né? Aconteceu algum problema lá, perdeu a comunicação, então você tem que ter uma redundância que daí seria a tua proteção convencional. Falhou a seletividade lógica? Então vai operar então a proteção convencional, que ela não depende de comunicação. A proteção está dentro do relé, né? O ajuste. Proteções direcionais. Aqui eu peguei um exemplo de um sistema com gerador, tá? Então tu tem uma subestação da concessionária, alimenta aqui você chega no teu consumidor, um ponto de entrega, tem um TC, tem um TP, um relé, um disjuntor, um transformador e vai aqui para tuas cargas e vai também para um gerador, gerador a diesel, uma usina solar, um gerador a biogás, um turbogerador, usado muito, né, os turbogeradores, né, usina de açúcar e tal. O que acontece aqui? Vamos ver o sentido das correntes. Se eu tiver uma falta aqui no alimentador de distribuição da concessionária, o que vai acontecer? O que o meu relé vai enxergar? Meu relé vai enxergar uma corrente saindo do gerador e indo para a falta no alimentador, certo? Da esquerda para a direita, a contribuição do gerador. Se acontecer uma falta aqui, depois do disjuntor aqui, uma falta interna do consumidor, vai vir uma corrente da direita para a esquerda, que é a contribuição da concessionária. Veja que o relé ele enxerga dois tipos de corrente. Um para o sentido reverso e um sentido para frente. Quando você tem a indicação da polaridade, né, aqui é a polaridade padrão do TC subtrativa. Então, se você tem ela, o teu P1 olhando para a tua concessionária, então tudo que entra em PU, ou seja, a corrente da direita para a esquerda, ela a gente chama de corrente para frente. E tudo que for no sentido que sai aqui de P1, a gente chama de corrente para trás. Isso tem que cuidar depois para você saber ajustar aí o teu ângulo de direcionalidade. Então, de forma resumida, você precisa ter um relé direcional. Por quê? Porque você vai chegar uma falta para frente e para trás que não tem o mesmo módulo. Então eu preciso ter um ajuste especial para frente, um ajuste específico para trás, certo? Como é que tu calcula isso? Você pode fazer calcular o curto-circuito, né? Primeiro a contribuição da concessionária, esquece o gerador, você vai ter a corrente aí para ajustar a tua
a tua direcionalidade para frente. É como se você colocasse aí uma 50-51, né? Só que olhando para um lado só. Depois você vai ajustar uma 50-51, por exemplo, para trás, né? De acordo com a contribuição do teu gerador. Como é que tu simula? Você aí desconsidera a concessionária e calcula só a contribuição do gerador. Para um curto lá na subestação, lá na saída da concessionária. Então você tem que ter, nos casos aí de proteção aí que envolva gerador com paralelismo momentâneo no horário de ponta aí, ou tiver um gerador aí produzindo em paralelo com a concessionária o tempo todo, você precisa ter essa proteção 67 reversas. E ela tem que ser sensível para uma falta lá na subestação. Certo? E outro detalhe, essa proteção aqui do teu para trás, reversa, que vai proteger aí por uma contribuição do gerador, vai proteger a concessionária para uma contribuição do gerador, né? Ela tem que operar antes do religamento do religador da concessionária. Então, o religador pode até abrir antes que o teu disjuntor, tá? Só que o teu disjuntor tem que abrir antes que volte o religador, certo? Porque quando o religador concessionário voltar, a barra tem que estar limpa. Aí você acrescenta outras proteções, né? Em sistemas fotovoltaicos, a gente está usando bastante a 81 DFDT, está usando proteções mais sensíveis, o salto vetorial também, proteções mais sensíveis, certo? As antilhamento. Proteções diferenciais. Vamos falar um pouquinho proteção diferencial. Você pode olhar aqui um transformador aqui entre os TCs. É o transformador que está sendo protegido. A proteção diferencial se diz que ela é seletiva, porque a proteção ela tem uma atuação aí muito rápida, ela é muito sensível e a atuação dela ela fica entre os dois TCs. Então eu não preciso coordenar com ninguém. Ela vai olhar só as faltas que estão aqui dentro e acabou. Tá? No lugar desse transformador poderia ser um motor, poderia ser uma linha de transmissão. No caso, uma linha de transmissão, claro que uma linha de transmissão tem vários quilômetros. Então você vai ter que ter um relé numa ponta e outro relé na outra ponta e um canal de comunicação entre eles. 2 relés. Numa proteção diferencial de transformador, por exemplo, eu faço com um relé apenas e esse relé já tem entrada aí para os 3 TCs da alta e da baixa. Então tem pelo menos aí 6 entradas de corrente, ok? Aqui está a polaridade é o P1 aí, apontando para as extremidades do transformador, né? Então uma falta aqui externa, o que acontece? Entra o I1, polaridade subtrativa TC, sai I1. Sai I2 aqui no outro TC, polaridade subtrativa, entra I2. Como o relé, teoricamente, a corrente que passa aqui no TC da alta e da baixa, elas não são iguais, por causa das relação de transformação. Porém, o relé sabe a relação de transformação do transformador, a relação dos TCs, então ela faz a continha lá em PU, digamos assim, ela iguala aí as correntes. Então, nesse caso, passando a mesma corrente e saindo a mesma corrente, PU do outro lado, essa corrente I1 menos I2 é zero, então não sensibiliza 87. Não seria, digamos, drenada nenhuma corrente aqui no meio que sensibilizaria a produção 87. Então a corrente circula por fora, aqui, ó, não entra na 87. Numa falta interna, todavia, as correntes aqui no nó, elas chegam em oposição. Então elas vão se somar e vão passar dentro aqui da 87. Então é I1 mais I2, aí você tem uma sensibilidade. Você aumenta a sensibilidade do teu relé diferencial para faltas internas. É isso que acontece. Tá? Ele tem uma restrição, não dá tempo de entrar no assunto, mas ele tem uma restrição aí para não evitar aí erros por saturação de TC, alguns erros de TC, alguns erros do sistema, um erro de leitura. Então ele tem uma sensibilidade limitada aí para não pegar também erros de leitura, tá? Mas resumidamente é isso.
Importante para proteção diferencial é que os TCs não saturem, certo? Se você não considerar a componente, como é uma atuação aqui muito rápida, a proteção diferencial instantânea, você deve levar em consideração a componente DC, a simetria da corrente, na hora de mencionar os TCs. Porque se um dos TCs saturar, você vai ter uma leitura errada de um TC, o somatório de corrente aqui já não dá mais zero com uma falta externa e você vai ter uma atuação indevida. Tecnologias aí nos relés. Vamos falar um pouquinho das tecnologias dos relés. Eles têm hoje, os relés, eles também, além das proteções aí que eles fazem hoje do teu sistema, eles também fazem a parte lógica. Só coloquei aqui um exemplo de duas, uma porta AND e uma porta OR, né, que está dentro do CFC, da parte lógica de um relé da Siemens. Então, os relés hoje, você consegue botar uma programação, que nem você faz aí na programação de CLP, você consegue fazer dentro dos relés. Então, tem um campo lá, um menu lá dentro, uma aba lá que você consegue trabalhar só com a lógica. Aí, então, além da proteção que o relé vai fazer para o teu sistema, tu pode começar a fazer as lógicas. Por exemplo, tem um disjuntor lá com seccionador do teu sistema. Então, tu vai fazer uma lógica que a seccionadora ela não pode operar com o disjuntor fechado, né? Só com o disjuntor aberto. O disjuntor estando aberto, a seccionadora pode operar, porque ela é abertura sem carga, né? Então você consegue aí, você entra com os sinais status da seccionadora do disjuntor no relé. Você tem as saídas, você pode usar para ligar e desligar eles. E dentro você faz a lógica que você quiser. Proteção por arco elétrico. Então, um relé, por exemplo, da CEL 751A, já vem com a proteção de arco incorporada. Então, alguns relés podem ter a proteção por arco operada apenas pelo sensor de luz. O que acontece no arco elétrico? O arco elétrico, então, é um fenômeno que ele acaba, ele tem uma resistência de arco, né? Ele acontece assim que ele começa a gerar flash de luz, né? Ele começa a gerar calor, né? Ele começa a vaporizar os elementos, né? Os elementos que estão ali circulando essa corrente, né? E acontece assim uma pressão muito grande aí se for dentro de um painel. Então ele tem um risco aí de explosão e danificação e inoperação do teu painel. Então, alguns relés usam apenas um sensor de luz, né, que pega esse flash captado pela incidência do arco. Alguns também, né, incorporam também um sensor de corrente, ou seja, ele pega também uma amostra aí da corrente do teu TC, certo? Então, se você põe lá que se tiver um pickup de sobrecorrente no teu relé e o relé enxergar pelo sensor de luz, né, que pode ser pontual, um ponto ou uma fibra ao redor do teu painel, você pode então operar a proteção de arco elétrico. Então, veja que a proteção, né, geralmente dos teus, vamos pegar o exemplo de um painel de baixa tensão, tu tem aí os teus disjuntores operando em 100 milissegundos, 200 milissegundos, 300 milissegundos. Para uma corrente de arco, esse tempo é o suficiente para danificar o painel ou até deixar ele inoperante. Então, essa é a ideia da proteção aí de arco elétrico por sensor de luz, tá? Para você pegar o flash do arco e você tem uma atuação aí de 5, 7 milissegundos, é uma coisa assim que nem danifica o teu painel. Então, não danifica o teu painel, protege pessoas e ainda baixa a categoria de roupa, né, do teu operador aí, do teu sistema. Aqui um exemplo aí de estudo do arco elétrico, uma etiqueta que foi gerado pelo software PTW, né? Então aqui ele mostra aqui a região de risco do arco elétrico, né? 1649 milímetros, ou seja, essa distância aqui, essa distância é um risco de queimadura de segundo grau que corre até essa distância, se tiver uma proximidade e não tiver as vestimentas adequadas.
né? E para a região de trabalho aqui, você pode usar os parâmetros da norma para colocar aqui essa distância de trabalho, de operação, né? Ou se você tem uma especificação própria, você pode pôr aqui. Aí ele vai calcular que nessa distância de trabalho, você vai ter tantos cal por centímetro quadrado, por exemplo, aí você dimensiona aí tua roupa. Então é bem interessante. A NR10 ela não fala que você precisa fazer o estudo de arco elétrico diretamente, mas indiretamente ela diz que todo operador deve ter as roupas adequadas contra inflamabilidade. Ou seja, tem que ter um estudo aí de arco flash, estudo de energia incidente, estudo de arco elétrico, como queira chamar. Então, uma das tecnologias em relação a TCs que eu quis botar aqui é os TCs núcleos de ar. A maioria hoje que se tem são os núcleos de ferro. Tá? Os núcleos de ferro estão sujeitos à saturação. Então eles chegam aí numa região aí que ele pode saturar. Diferentemente de um TC de núcleo de ar. Então a operação dele é linear. Então aqui está o enrolamento primário. Aí você, por indução, você consegue induzir aqui uma corrente passando por um resistor. Você gera uma tensão baixa aqui, milivolts, certo? Então essa tensão milivolts ela é fiel à corrente e de forma linear. Então, eu subo a tensão cresce, quer dizer, na mesma proporção que cresce a corrente. Ou seja, é uma operação linear e não tem nenhum ponto que não seja linear. Então, ele não satura. Então, teoricamente, todo aquele teu cálculo de saturação de TC, nesse caso aqui, uma operação linear, não seria necessário. A mesma coisa o TC óptico. TC óptico é um pouquinho mais difícil de entender e explicar, mas se você tiver uma fonte de luz gerando aqui, passando, né, e retornando aqui, e ficar exposta a um condutor, né, a um campo magnético, aqui diz que, a literatura diz que isso provoca uma deflexão na onda aí transmitida. Essa deflexão, quanto maior o campo magnético, ela é proporcional a essa deflexão. E você consegue aí calcular qual seria a tua corrente aí, tá? Isso sai por sinal digital, né? E aí você digitaliza aí a tua subestação. Então, evita a saturação do teu TC. Não precisa se preocupar com saturação. E lá da saída do teu TC que está lá no campo, pense em subestações grandes, pense em subestações de concessionária aí que tem distância de 100, 200 metros da casa de comando, da sala de comando. Aí você sai com cabo de rede de lá. Então você não precisa se preocupar com cabos, com a saturação do TC e tudo mais. Então uma simulação de falta no PTW. Então eu peguei aqui um diagrama, certo? Coloquei ele no PTW, gerei um curto-circuito. Tá? Algumas concessionárias pedem que o teu curto-circuito fase terra você acrescente o teu famoso 3RF. Algumas concessionárias usam 40 ohms no Paraná, outras usam mais para cima aí para o norte, né? Até porque depende do teu solo aí, mais arenoso ou não, por exemplo. Tem concessionárias que usam 120 ohms para 3RF, que você precisa acrescentar no teu cálculo para você ter o curto-circuito fase terra mínimo. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar rapidamente aqui no PTW, tá? Depois eu vou dar uma lidinha aí nas perguntas, tá? Então aqui eu abri o PTW, eu começo com uma fonte, tá? Uma fonte equivalente àquela impedância equivalente que a tua concessionária fornece no ponto de entrega, você coloca aqui, ó, em PU R1, X1, R0, X0. Aqui eu coloco aí a potência de base, a tensão de base, certo? Coloca a tensão de base, potência de base e a tensão de base, certo? Você pode entrar em corrente, tá? X sobre R, ou você pode entrar aqui com as impedâncias em PU. O teu Z1 e o teu Z0, certo? Aí você vai colocar, tem os teus cabos, você coloca... depois que você foi na biblioteca, cadastrou o teu cabo, você só vem aqui, coloca a bitola, a metragem. Veja que é muito simples. Coloca o teu transformador, fala para ele a potência, fala, né?
escreve aqui a potência digita aí a potência aí do transformador, a potência nominal, se tiver potência de ventilação forçada, coloca aí teu grupo de ligação, núcleo envolvido, envolvente, a maioria são núcleo envolvido, presta atenção, aqui ele já dá a diferença angular do transformador, você coloca a impedância percentual, se você não tem os dados de placa do teu transformador, você pega as referências de normas para o Z percentual, assim como X sobre R para tu poder dividir em R e X, certo? Se você tiver um resistor de aterramento no teu transformador, tem muitos aí de 400 amperes, 200 amperes, pode jogar aqui, certo? Você vai colocar conseguir colocar o enrush aqui também. Dimensionado transformador, dimensionado cabo de baixa também. Aí você pode rodar o teu curto-circuito. Rodei o curto-circuito, e mostro agora as correntes trifásicas e fase terra. Trifásica assimétrica, trifásica simétrica. Vou chamar esse paradinho aqui para vocês verem. Trifásica simétrica, fase terra simétrica, fase terra simétrica. Assimétrica e simétrica. Botei aí no meu... eu posso também colocar meus dados aí de entrada. Aí agora estou colocando os dados de entrada, os dados dos equipamentos. Esse diagrama aqui eu posso exportar, certo? Eu posso exportar, certo? Posso exportar em DXF, o AutoCAD, ou posso exportar como um print screen, certo? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu criei um outro cenário. Esse cenário é onde eu calculo o fase terra mínimo. Então lá para mim calcular a fase terra mínimo, que o meu relé, a minha proteção de neutro, ela vai ter que ser sensível para a fase terra mínimo. Lembra que nós estávamos com corrente de 700 amperes, caiu para 438. Por quê? Porque eu acrescentei o 3RF. Então eu pego aquele 40 ohms e transformo em PU e jogo aqui no meu R0. Feito isso, simulo e aí vou ter o meu curto-circuito fase terra mínimo.